Boa noite, paz seja com todos. Dentro de mais 2 minutinhos nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Culto de ceia. Evangelho Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular, Natal, Rio Grande do Norte. Bairro Bom Pastor. É só o tempo que a igreja vai entrar conosco aqui e nós vamos então iniciar o nosso culto ao Senhor. Amém? Enquanto isso, vamos ouvir aqui uma faixa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, paz seja com todos. Glória a Deus. Bom e agradável ter amigos e irmãos. É importante, amados, que você já deixe preparado aí na sua casa todos aqueles que vão participar da ceia do Senhor. É importante já deixar preparado o pão e o suco de uva, para que quando for o momento de colocarmos diante do Senhor, de apresentarmos ao Senhor, consagrarmos ao Senhor, já esteja fácil aí na sua mão, tá certo? Prepare o suco da videira, prepare o pão, porque certamente depois da palavra nós iremos consagrar o pão e o suco de uva diante do Senhor e juntos tomaremos parte no corpo do Senhor. Aqueles que já estiverem conosco, vão compartilhando em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Dione, irmã. Deixa eu ver aqui. Irmã Dione já está conosco. Solange, Janaína, Deus abençoe vocês. Se vocês puderem, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estão chegando aí, tá certo? Como é que está o som do microfone? Como é que está o som aqui, o áudio? Se você puder, nos dê um feedback aí. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Marquinhos, seja bem-vindo. Marquinhos e Brisa, paz seja com vocês. Deus abençoe e guarda a vida de vocês aí. Louvado seja o Senhor. Irmão João Maria, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Louvado seja Deus. Que Deus possa falar nessa noite aos nossos corações. Possa falar de uma forma especial. Em nome de Jesus. Seja através dos louvores, seja através da palavra dele. Amém? Convide mais pessoas. Se você souber, faça a sua sala. Convide pessoas a estar com você, da família, amigos. É importante que você também compartilhe para que outras pessoas alcancem. Nós queremos abençoar através desse culto muitas pessoas que estão em suas casas. E assim como nós convidamos, no dia a dia, as pessoas para estarem conosco, assim também é hoje o nosso culto online. Glória a Deus. Obrigado aí, Brisa. Louvado seja Deus. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos já iniciar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bom, vamos iniciar. Amém? Enquanto nós vamos falando e vamos dando início ao culto aqui, vocês vão compartilhando, vão convidando pessoas a estarem conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Boa noite, paz seja com todos. Amém? Você vai abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 7. Glória a Deus. Nós vamos falar, viu, Brisa, disso aí. Pelo cuidado, vamos colocar aqui no ar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só, Juízes, capítulo 7, versículo 1, diz assim: versículo 2: O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você,
para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para suas casas. E então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos. Obrigado, Deus, por guardar as nossas vidas. Deus, recebe o louvor e a adoração da tua igreja. Em o nome de Jesus, nós queremos prestar um culto racional ao Senhor nessa noite. Que o Senhor fale conosco através dos louvores e fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Brevemente o Rei da Glória entrará. Santo, santo é o Senhor. Pelas portas da cidade servirá um banquete que chamou de salvação. E a festa não tem hora pra acabar. Santo é o Senhor. Eu ouvi O Mestre te chama. vinde a mim E venha como estás. tuas Santo é o vestes Senhor. de tristeza vão trocar. Deus abençoe aí o reverendo Adriano Alves. Em honra no Conosco aí. banquete estarás. Deus abençoe poderosamente. Como criança e celebrar, é chegado o grande reino de alegria renovada a cada amanhecer. Forte abraço, pastor. Cada amanhecer. Nesse momento, amados, enquanto Deus vai falando com você no meio dos louvores, você pode fazer o convite aos seus amigos e familiares de todo o Brasil a estarem conosco, em nome de Jesus. Te chamar, vinde a mim e venha como estás. Tuas vestes de tristezas vão trocar. E em honra no banquete estarás. Ser como criança e celebrar, é chegado o grande reino de alegria renovada a cada amanhecer. Reino de justiça e de paz, Na cidade sobre os montes, a aliança que o Senhor não quebrará. Santo ao Senhor. quebrará. Santo ao Senhor. Louvado seja Deus. Amados, vamos ouvir a nossa segunda canção. E enquanto nós vamos ouvir esta canção, seja bem-vinda, Sal, boa noite, Deus abençoe poderosamente, pastora Marlene. Se você tiver um pedido de oração, querido, você já faz o seu pedido de oração. A pastora Marlene, ela vai estar aqui, já está aqui do meu lado, e ela vai estar lembrando ao final do culto o seu pedido de oração em nome de Jesus. É importante que você lembre que hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então é importante que você já deixe aí próximo a você, já prepare o pão, já prepare o suco de uva, porque logo depois da mensagem nós vamos consagrar ao Senhor esses elementos e vamos tomar parte no corpo e no sangue do Senhor. Amém, queridos? Vamos ouvir a nossa segunda canção, que Deus fala ao teu coração no nome de Jesus.
em nome de Jesus. Eu quero me esvaziar de mim, de toda vaidade e orgulho. Eu quero quebrantar meu coração, reconhecer que só Tu és Senhor. Eu quero ter um coração limpo. Boa noite, seja bem-vindo. Riva, Zal, Quero ver a nome de Tua Jesus. face. Que Deus fala ao coração de vocês, queridos, em nome de Jesus. Eu quero estar atento à Sua voz, ser ovelha do Senhor, o meu pastor. Eu reconheço que nasci de novo, mas necessito de uma nova unção, Senhor. Ensina-me os Teus caminhos, da minha vida vou fazer mais de Ti, Senhor. Aleluia. Eu quero ser. Toda honra, toda glória ao Senhor. Tu és digno, Senhor, de adoração, digno de todo louvor e glória. Aleluia, Senhor. Eu quero ter um coração limpo, Com piedade, família, Deus abençoe. pois quero ver a Tua face. Eu quero estar atento à Sua voz, ser ovelha do Senhor, o meu pastor. Eu reconheço que nasci de novo, mas necessito de uma nova unção, Senhor. Ensina-me o Teu caminho, da minha vida vou fazer mais de Ti, Senhor. Eu quero ser. Eu reconheço que nasci de novo, mas necessito de uma nova unção, Senhor. Ensina-me os Teus caminhos, da minha vida vou fazer mais de Ti, Senhor. Eu quero ser. Toda honra e glória ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Seja bem-vinda, Jessiane. Seja bem-vindo. Irmã Kátia também. Seja bem-vinda. Deus abençoe a todos que já estão aqui conosco. Deus abençoe aqueles que vão chegar no decorrer do nosso culto. Em nome de Jesus, que você possa abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6 de Juízes. Diz assim o Senhor: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente o atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumentos.
pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a ele nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não adotem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiazer. Gideão, seu filho, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa sua força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou a menor casa na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: esperarei aqui até que você volte. Gideão entrou na sua casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi como Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermentos. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, este altar está em Ofra, que pertence à família de Abiazer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve um touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube um altar de Baal que é do seu pai, e corte o poste da deusa Acera, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, o seu Deus, um altar de camadas de pedras. Depois pegue o seu touro e ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa Acera, que você terá cortado. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa do seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Acera, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado.
E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando, inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Acera, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defende a causa dele será morto, ainda esta manhã. Se é um Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os medianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam-se no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezé a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocado a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Assé, Zebulun e Naftali, que foram e se encontraram com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu no outro dia. Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixe fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Capítulo 7. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele, e acamparam-se junto de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para que eu entregue os medianitas em suas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo: a minha mão nos livrou. Portanto, anuncie ao povo: quem estiver assustado com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para sua casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor ainda disse a Gideão: ainda há muita gente, faça descer até as águas, e ali os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você. Este de fato irá com você. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até a água. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você vai pôr à parte, separando-os dos que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os homens se ajoelharam para beber água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para sua casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros, e Gideão mandou todos os homens de Israel, cada qual para sua casa, sua tenda. Porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos medianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque entregarei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante, pura. E ouçam o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante. E os medianitas e amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhoto.
Os camelos deles eram como uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. E ele dizia: tive um sonho, e eis que um pão de cevada vinha rolando para dentro do arraial dos medianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os medianitas e todo o seu arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou ao Senhor, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas na mão de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 campanhas e entregou cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. E ele disse: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às mediações do arraial, assim que eu fizer, vocês façam também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão as suas trombetas ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os homens, e os 100 homens que estavam com ele, chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca da guarda. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram a trombeta e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e outra por Gideão. Cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos medianitas começou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra do outro, isto é, todo o arraial que fugiu na direção de Zererá até Bet-Sitá, até a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e Asser e todo Manassés foram convocados a perseguiram os medianitas. Então Gideão enviou mensageiro Gideão a todos os da montanha de Efraim, dizendo: desçam para atacar os medianitas e impedir aqueles que passem pelas águas do Jordão até Bet-Bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram e passaram dos medianitas pelas águas do Jordão até Bet-Bara. E prenderam 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os medianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Pelo momento de louvor, de adoração, pela tua palavra, nós te damos graças em nome de Jesus. Querido, eu acredito que você achou um pouco longa, né, essa leitura. Eu queria ter lido só uma pequena parte, mas enquanto eu lia, eu entendi também um detalhe. Muita gente talvez não conheça essa passagem ainda. Então, nós vamos tratar sobre a história de Gideão, e eu fiz questão de ler esses 2 capítulos para que as pessoas pudessem compreender do que nós vamos falar agora. Israel estava no período dos juízes, certo? Estava no período dos juízes. O que acontecia? Quando tinha um juiz, depois de Josué, levantou-se juízes. Quando tinha um juiz, Deus operava através da mão desse juiz. Então, o povo estava sempre ali, debaixo da orientação desse juiz, e logo eles não pecavam, né? Era bem menor os males que eles cometiam diante do Senhor. Mas quando esse juiz morria, não demorava muito, Israel pecava novamente, saía da presença do Senhor. E em todo o período dos juízes foi assim. Enquanto havia um juiz, o povo estava em obediência a Deus. Morria o juiz, o povo começava a se prostituir, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, com deuses estranhos. Aí chega a vez de Gideão, como a gente leu aqui. Estava tão difícil no período de Gideão que ele
eles estavam fazendo de uma forma reservada, porque os amalequitas e os medianitas vinham com a areia do mar e comia e não deixava nada. Tudo que eles plantavam, tudo que eles preparavam, eles devoravam e não deixavam nada. Comida e tudo, levavam tudo. E ele estava fazendo de uma forma reservada na montanha para poder ter o que comer. E aí, amados, enquanto Gideão está fazendo ali, malhando o trigo para a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família, ele se depara com algo poderoso. Vem um anjo do Senhor e encontra Gideão. É maravilhoso isso. Vem um anjo do Senhor e encontra Gideão. Detalhe, Israel já estava há 7 anos sofrendo na mão dos medianitas, na mão dos amalequitas, porque havia um pecado contra Deus depois da morte do juiz anterior. Mas, como sempre tem os remanescentes, quando eles estavam com 7 anos, eles começaram a buscar a Deus, a buscar a presença do Senhor através da oração, da súplica, e Deus ouviu. E quando Deus ouviu, profetizou através de alguém que estava próximo àqueles remanescentes do Senhor. E o texto diz que o anjo do Senhor vai até Gideão. É claro que tinha muita gente ali reclamando daquela situação, porque nada mais se podia plantar, nada mais se podia criar, porque vinham os inimigos e levavam, e comiam, devoravam tudo, como gafanhotos. Só que, amados, Gideão está trabalhando e o anjo vem tratar com ele. Chama a atenção aqui para uma coisa muito importante. Quando o anjo do Senhor chega para Gideão, chamando ele de homem valente, diz: olha, Deus é contigo, Gideão. Gideão continua trabalhando e conversando com o anjo, dizendo assim: se Deus fosse comigo, onde é que estão os feitos que os meus pais contaram? Porque ele nos tirou do Egito, ele foi contra a mão do faraó, ele expulsou o povo dessa terra, e nós agora estamos abandonados, nós estamos na mão dos medianitas. É interessante entender que nesse momento Gideão não está murmurando. Na verdade, a sua oração, ela é uma oração de trazendo a memória. Cadê os feitos de Deus? Não sabia Gideão que falava com o anjo. É claro que ele teria um temor de falar com o anjo se ele soubesse de imediato que era o anjo que falava com ele. Ele não entendeu que era um anjo que falava com ele. E quando o anjo diz assim: não, o Senhor é contigo, vai na tua força. Deus vai livrar Israel da mão dos medianitas através da tua mão. Aí Gideão está malhando o trigo, está começando a compreender, porque Gideão tinha acabado de fazer uma indagação com aquele homem, que depois ele entende que era o anjo. Ele começa a trazer a lembrança: olha, os feitos que os nossos pais contavam a respeito do Deus que nos tirou do Egito. E aí o anjo está encorajando ele: vai na tua força. Aí Gideão já disse para ele: olha, eu sou da menor tribo. E se isso não fosse bastante, ele diz: eu da menor tribo eu ainda sou da menor família. E da menor família eu ainda sou a menor casa. Irmãos, olha a questão do que Deus estava fazendo ali. De todas as tribos, Deus pega da menor tribo. E aí, de todas as famílias daquela tribo, ele pega a menor família. E de dentro de todas as famílias que estavam ali, ele ainda pega a menor casa, ou seja, a casa da pessoa que era mais simples, humanamente falando, daquela casa, daquela família. Como se isso fosse algo difícil para Deus. E aí é quando o Gideão começa a perceber, porque o anjo diz assim: vai na tua força. Eu não estou, por acaso, não estou te enviando, eu não estou enviando você. Aí Gideão, opa. Aí Gideão começa a perceber que conversa é séria. E ele diz: Senhor, se é o Senhor que fala comigo, então que o Senhor não saia daqui, porque eu vou preparar a minha oferta e vou trazer ao Senhor. O anjo diz: pode ir. Aqui é tremendo, irmãos. Se você for observar, Gideão, ele faz uma oração sincera, quando ele trata no início a respeito dos feitos. Cadê os feitos que meus pais falavam? Eu creio nesses feitos. Deus vai a Gideão porque conhecia Gideão por dentro. Ainda que Gideão tivesse algum medo aparente, porque era normal, estava há 7 anos sendo dominado Israel,
pelos medianitas e amalequitas, mas o Senhor conhece dentro a essência de Gideão. Quando Gideão então diz para ele assim: eu vou buscar a minha oferta e preparar para você, para preparar o Senhor. Ele vai lá dentro, prepara pães asmos, ele prepara a carne, o caldo, tudo como foi ensinado, tudo como ele lembra, né? Tudo que ele foi dito a ele, como é que Abraão fazia, como é que Isaac fez, Jacó fez, quando foram visitados. Foi tudo igual. Aí ele pega o material, quando ele chega lá, o anjo diz para ele: olha, você vai fazer o seguinte, você vai colocar nessa pedra. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é aquela pedra? É claro que ali a gente está falando de uma rocha, ali está falando de uma rocha física. Mas se a gente trouxer para os nossos dias, quem é a pedra angular que os edificadores rejeitaram? Não é Jesus? Quem é a rocha que nós devemos estar firmados? Não é o Senhor Jesus? Ele diz assim: coloque esse sacrifício sobre a pedra. Ou seja, todo sacrifício que nós fizermos, irmãos, tem que ser em Cristo. Não deve ser pensando no homem, não deve ser para benefício próprio, mas tem que ser para o reino, para o Senhor. Gideão então pega o boi que trouxe ali, que ele havia preparado, e coloca tudo conforme o anjo lhe havia dito. Quando Gideão prepara tudo, ele diz: ó, coloca o caldo por cima, organize tudo. Quando ele termina de entregar a oferta como o anjo pediu, ele coloca sobre aquela pedra. O texto diz que o anjo toca com o cajado que estava na sua mão. E quando o cajado toca na rocha, sai fogo da rocha e consome e consumiu toda a oferta que Gideão havia preparado. E é engraçado porque enquanto está subindo fumaça, o anjo vai junto com a fumaça. Primeira coisa que Gideão disse quando ele vê acontecer aquilo ali, ele falou assim: ai de mim, porque os meus olhos viram o anjo do Senhor. Gideão imaginou assim: eu vi Deus face a face, porque o anjo do Senhor é uma tipificação de Cristo. E Israel sabia que se visse o anjo do Senhor e não tivesse um propósito de Deus para que ele visse, essa pessoa morreria. A gente sabe a gente já estudou sobre a passagem de Isaías, né? O anjo vem e toca, perdoando a ele os pecados, com uma brasa viva. Aquela mesma brasa viva que tocou no profeta Isaías, agora sobe fogo da rocha, uma pedra imensa, uma rocha, sobe fogo, o anjo sobe junto com a fumaça ao Senhor, e agora Gideão ficou assim perplexo, porque agora caiu a ficha de tudo que ele havia falado, de tudo que ele havia dito. Porque ainda que ele não estivesse afrontando com a palavra que ele disse ao Senhor, ele estava trazendo a memória. Cadê o Deus que operou tantos sinais e maravilhas quando nos tirou do Egito, quando nos deu essa terra, expulsando o povo que aqui morava? Gideão começa a cair a ficha aqui agora. Meus olhos viram o anjo do Senhor. De imediato vem a palavra do anjo ainda falando a ele: ó, você não vai morrer. Fique tranquilo, você não vai morrer. Gideão faz soar a trombeta de Deus, porque ele agora tem uma missão. O anjo deu a ele uma missão. Ele faz soar a trombeta, reúne-se a ele mais duas ou três tribos, como a gente ouviu aqui, Assé, Naftali, se juntam a ele, e quando ele olha, tem 32 mil pessoas. Irmãos, Gideão no primeiro momento deve ter dito assim: Deus está comigo, porque eu sendo a menor tribo, sendo a menor família, da menor família sendo a menor casa, Deus me dá uma missão, e eu faço soar a trombeta aqui, e 32 mil homens se ajuntam a mim. Humanamente falando, Gideão poderia ter pensado isso. Só que quando chegaram todos os homens diante de Gideão, aí Deus fala com Gideão. Antes eu queria abrir aqui um paralelo para você que está me ouvindo, porque nós temos a tendência de crer quando temos muito. Quando temos muito, a gente diz assim: ah, Deus está aqui. E na verdade a gente muito pouco se valoriza quando temos pouquinho. Parece até que Deus não pode operar no pouco. Parece até que Deus não pode pegar o pouquinho que eu tenho e transformar em muito.
Deus falou para Gideão: é muitos homens que estão com você. Deus está ensinando a Gideão. É muito. Quer ver uma coisa, Gideão? Se eu entregar o povo, se eu entregar os medianitas e amalequitas na tua mão, por todo esse povo aí, logo eles vão dizer que foi o braço deles que fizeram. Então nós vamos fazer o seguinte: diga a todos os homens que estão com medo, que podem voltar para sua casa. Irmãos, os homens vieram porque foi uma convocação. Ao tocar aquela trombeta, eles sabiam que tinha que se reunir para saber o que era. Quando eles escutaram: quem tiver amedrontado, quem tiver temeroso, volte para casa, 22 mil homens foram embora. Não era 32, ficou 10 mil. No primeiro momento, Gideão deve ter dito assim: bom, beleza, ficou bastante gente ainda, vamos guerrear. Você precisa compreender o detalhe: do lado de lá haviam os exércitos amalequitas e medianitas, e nesse período que Israel havia pecado contra o Senhor, eles haviam se fortalecido em armas, em estratégia de guerra. Eles estavam juntos para destruir Israel, para guerrear contra Israel. E eram muitos, como areia na praia, como diz o texto. Não dava para contar. E do lado de cá agora só tinha 10 mil homens. O Senhor disse para Gideão: ainda é muito. Faça descer todos eles ao vale a tomar água. Aqueles que eu te disser, Gideão, esse vai, ele vai. O que eu te disser não vai, não vai. Sabe o que é que Deus está ensinando aqui? Preste atenção à minha palavra. Não adianta só fazer, meu irmão, a obra. Tem que fazer a vontade de Deus. É nisso que a nossa geração, a igreja no geral, tem pecado muitas vezes contra o Senhor. A nossa geração quer fazer a obra, mas muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é principal, tem que ser o alvo principal da nossa vida, irmão. Aí, ele desce para tomar água. Dos que desceram para tomar água, 300 joelharam assim, ó, e não olhava para a água não, era baixando assim e tomando, ó, e prestando atenção no que estava acontecendo, e tomando a água aqui assim, ó, para a boca. 300 homens. Os outros deitaram a cara na água para tomar. Deus falou para Gideão: tá vendo, Gideão? Aqueles homens que colocaram a língua na água para tomar direto na água lá, separa ele para um lado ali. Pode mandar eles embora. Gideão diz assim: vocês podem ir embora. Quando conta o povo, tem 300 homens. Irmãos, só uma intervenção divina para fazer com que 300 homens ganhem contra um exército imenso. 2 exércitos, na verdade, que haviam se juntado para guerrear contra Israel. Sabe o que acontece, irmãos? Acontece que Deus já sabia o que ia fazer. O nosso Deus já tinha ciência de como seria aquela batalha. Porque ainda que Gideão estava ali para guerrear, ele acreditou no primeiro momento que ele seria, junto com os homens que o Senhor estava lhe dando, ele iria para o combate. Deus já sabia como é que seria feito, como seria travada aquela batalha. E aí, Deus, de certa forma, né, está respondendo à oração que Gideão havia feito. Ele havia conversado com o anjo, dizendo: cadê os feitos do Senhor? Deus está trazendo na frente dele um dos feitos que vai ficar registrado para a história. 300 homens estavam com Gideão. Antes do povo ir embora, os 300 homens pegaram os cântaros, pegaram as armas, as espadas e as tochas de fogo, e os outros foram embora, eles ficaram ali. E aí Deus dá uma estratégia a Gideão. Olha, agora entrem, ataquem, porque eu vos entreguei em vossas mãos. Irmãos, você sabe que Deus sonda o coração da gente, esquadrinha o pensamento. Você não sabe disso? Você sabe o que é que o texto disse lá? Que quando Deus está mandando Gideão ir atacar e dominar o que ele havia dado a eles para fazer, Deus sonda o coração de Gideão e percebe uma coisa. Gideão havia conversado com Deus: Senhor, depois já estava com o pessoal, se é o Senhor mesmo que fala comigo, Gideão fazendo prova com Deus, né? Que o Senhor, eu vou fazer aqui com a lã, vai
Não vai chover em canto nenhum, mas o orvalho vai molhar essa lã, que amanhã de manhã eu vou pegar. A Bíblia diz que de madrugada Gideão levanta e vai buscar. Quando ele espreme o algodão, encheu uma taça de água. E não havia água em canto nenhum. Aí ele diz assim: Senhor, não fique irado comigo não, se só mais uma vez eu fizer prova do Senhor, que dessa vez haja somente a lã vai ficar enxuto, tudo vai estar molhado. No outro dia de manhã Deus fez exatamente como Gideão havia pedido a ele. Gideão ainda ficou preocupado, mas não teve coragem de fazer uma terceira vez. Só que o nosso Deus, ele é tremendo, irmãos, ele nos sonda e nos conhece. Gideão ficou quieto, ficou pronto para guerrear. Deus separa os 300 que vai com ele, mostra para ele como é que vai comer. Olha, vocês têm que fazer dessa forma, espada na mão, cântaro na outra, dizendo uma espada por Deus, outra por Gideão, e uma tocha dentro do cântaro, e vamos lá. Aí, Deus sondando Gideão, ele diz o seguinte: se você ainda está com medo, chame esse moço, seu ajudante, e desça até o vale. Não façam nada, só desça, vá lá. Irmãos, isso é tremendo. Gideão deixa todo mundo lá. O exército já havia, olha, ele já havia preparado os 300, mas dentro dele ainda havia uma dúvida. Deus não opera na dúvida, meu irmão. Tudo que não provém de fé é pecado. Ele desce com o moço. Ele diz assim: não façam nada, só fiquem escutando o que aqueles homens falam lá. E aí eles se aproximam. Já depois, um pouquinho da meia-noite, os dois exércitos já haviam trocado a guarda. E eles estão conversando, e um está conversando para o outro, falando a respeito de um sonho que teve. Dizendo: olha, eu vi um pão descendo essa montanha, entrava aqui no arraial, virava tudo, deixava tudo bagunçado aqui. Não sei o significado desse sonho. O que será? O amigo do lado diz assim: Deus nos entregou na mão de Gideão. Certamente o Senhor Deus de Israel nos entregou na mão de Gideão. Irmão, quando Gideão escutou, a Bíblia diz que ele adorou a Deus ali. Por quê? Porque, olha, uma vez que a dúvida foi embora, ele abriu espaço para a adoração. Você está me entendendo? Uma vez que a dúvida sobre o seu chamado, uma vez que a dúvida sobre aquilo que você tem que fazer, a sua missão, não existe mais, abre o espaço para a adoração. Gideão então adora o Senhor e chama o seu moço, corre até o arraial. Ele diz: levantem-se e vamos agora, porque o Senhor nos entregou o exército dos medianitas e amalequitas. O exército se levanta, se prepara para entrar em combate. E aí, irmãos, olha que coisa tremenda. Instruído por Deus, Gideão faz o quê? São 300 homens, nós vamos separar 3 companhias de 100. Tudo que você... E a gente vai fazer assim, ó, eu vou de frente, vocês vão... Faz um triângulo, né? Uma estratégia de batalha. Vocês vão chegar... Fiquem de longe observando. Tudo que eu fizer com meus 100, vocês façam com os 100 de vocês. Irmãos, quando o Gideão diz assim: olha, nós vamos chegar lá e nós vamos ficar de longe, porque eu disse, ó, Deus falou para ele: você de longe, você vai jogar o cântaro no chão, fica com a tocha na mão, joga o cântaro no chão e grita bem forte: por Deus e por Gideão, né? Uma espada por Deus, uma espada por Gideão, e joga o cântaro para fazer barulho mesmo forte no chão. Quando os primeiros 100 fizeram, os outros 100 também fizeram, os outros 100 também fizeram. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer algo importante a você. Aquele exército que estava ali, eles eram um exército realmente muito temido. Mas eles serviam a deuses pagãos. Né? E aí eu faço aqui uma volta à vida de Gideão. Em 7 anos eles já haviam construído, próximo onde Gideão morava, um altar para Baal e um poste ídolo para Acera. Primeira coisa que o anjo do Senhor falou com ele foi o seguinte: vá lá e derrube o altar de Baal e o poste ídolo de Acera. E o próximo touro que você vai sacrificar ao Senhor vai ser com aquela madeira lá do poste ídolo. Ele ficou temeroso,
Mas fez de noite. Quando a sociedade acordou, que correram para saber o que tinha acontecido, disseram, ó, foi o filho de Joás. Quiseram se levantar e foram lá, e, ó, traz para fora que nós vamos matar. O padre disse assim, ó, aquele que quiser defender aqui Baal e Acera vai ser morto ainda essa manhã. Eles não são deuses? Que eles se protejam, que eles se vinguem. Se eles são deuses. O que estava acontecendo ali, irmãos? Para que Deus pudesse operar, a primeira coisa que tinha que quebrar, cair por terra, era a idolatria. Em 7 anos o povo já havia deixado de servir a Deus e estava servindo a Baal e a Acera. Pouquíssimo tempo, tinha morrido só há 7 anos o último juiz. E o povo já estava dominado por deuses estranhos. O Senhor disse, quebra, faça cair por terra, e assim ele fez. Aqueles povos eram pagãos e serviam a vários deuses. E a tradição fala uma coisa importante daquele povo. Eles mataram muita gente, eles tinham uma mania, amalequitas e medianitas, eles tinham o hábito de matar as pessoas e decapitar as cabeças. Só que entre eles levantou-se uma cultura que em algum momento, em alguma época, todo aquele povo que ele havia matado, todas as pessoas que eles haviam matado, se levantariam contra eles para requerer, mediante a questão da sua morte. E essas pessoas que iam se levantar sem cabeça, segundo a tradição dos medianitas e amalequitas, eles diziam que esses homens viriam para se vingar com espadas, e no lugar das suas cabeças tinha umas tochas de fogo. Então olha agora o que foi que aconteceu. Chega os 300 de Gideão. Gideão orienta, olha, vocês se organizam dos lados, para a gente fazer tipo uma pirâmide, né, para ficar em 3 etapas. Tudo que vocês me virem fazer, vocês façam. Joga o cântaro no chão para fazer barulho imenso mesmo, e gritem, por Deus e por Gideão. Uma espada por Deus, uma espada por Gideão. Você faça isso, a outra companhia também, a outra companhia também. Irmãos, já passava da meia-noite. Quando vai se aproximando, imagine o assombro que aqueles homens que faziam guarda começaram a correr e avisar. Levantem-se, porque chegou o dia da prestação de conta. Estão vindo contra nós um exército de cabeças de fogo. Porque na escuridão, eles não viam os soldados, eles viam só as tochas. O que é que eles pensaram? É, com certeza, o dia do juízo, o dia de prestar conta. O texto diz, Deus fez vir sobre ele um temor e um terror, que eles começaram a matar uns aos outros. Quando eles viam se aproximar, e olhavam para todos os lados e viam aquelas 300 tochas arrodeando, eles pensaram assim, vamos morrer, não tem jeito. O pavor deles foi tão tremendo, irmãos, que eles mataram-se uns aos outros. E alguns que escaparam ali e correram, fugiram do lugar da guerra, do campo da guerra. Gideão, a Bíblia diz que Gideão faz passar mensageiro em todo Israel, e eles são capturados, são mortos, inclusive reis, tanto do medianita como amalequita. E o que tem a ver, pastor, essa passagem, essa mensagem com o culto de ceia? Muito bem. Nós podemos parar e pensar o seguinte: mediante tudo que nós estamos vivendo, você pode pensar, quem vai nos livrar dessa situação? Quem pode nos tirar desse vale de morte? Porque se você for dar ouvido ao que está sendo dito na TV, cada governador de um estado diferente do Brasil diz que vai morrer gente. Você vê a satisfação de alguns até dizendo na televisão, já comprei a quantidade X de saco para botar o defunto dentro, já abri não sei quantas covas e não sei o que e vai para dentro. Você vê a satisfação nesse momento de desgraça. Só que eles esqueceram o detalhe, no Brasil existe atalaias de Deus. Eles esqueceram que no Brasil existem homens e mulheres de Deus que oram, que intercedem. E não é na força da nossa mão, não.
O Brasil está debaixo de oração, já vai fazer aí muito tempo, é óbvio, mas de janeiro para cá, desde que quando começou o falatório dessa pandemia, as igrejas acordaram e começaram a colocar debaixo de oração, de jejum, e declarando ao Senhor, para que o Senhor opere com maravilhas. Irmãos, ainda que aos nossos olhos pareça difícil, nada é impossível ao Senhor. Se você analisar, Gideão estava recolhido porque precisava trabalhar para sustentar a sua família. Eu fico pensando, como é que faz então aquele pai que trabalha de manhã, cedinho, para poder ter o que comer no almoço? O que faz aquele pai que trabalha a parte da tarde para poder ter o que dar janta aos seus filhos? E é uma quantidade grande de pessoas no Brasil assim. Eu louvo a Deus porque está tendo uma ajuda aí. Está tendo uma ajuda. A gente não sabe dizer se todo mundo que precisa dessa ajuda vai receber. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Porque a gente não sabe se todo mundo que precisa realmente da ajuda vai receber. Deixa eu te dizer por quê. Porque tem muita gente que não precisa e deu um jeito, mentindo, para receber. Aí de repente tomou o direito de outra pessoa, tirou o direito de outra pessoa receber. Aí a gente aprende que corrupção não só tem lá não, infelizmente tem no nosso meio. A nossa oração nessa noite, para que a gente possa ter parte no corpo e no sangue do Senhor, é que a gente também possa converter o nosso coração ao Senhor. É que a gente possa ter integridade diante do Senhor. É que a gente não olhe só para eles lá em cima. A gente possa dizer, Senhor, que toda corrupção também nas nossas vidas caia por terra. Porque, irmãos, quando você fura uma fila no banco, no comércio, no mercado, é corrupção. Quando você de alguma forma tenta comprar um guarda de trânsito para que não lhe multe, é uma corrupção. Pecado é pecado, não tem essa história de tamanho. É verdade que uns lá roubam milhões, bilhões. E às vezes a gente está falando de uma coisa simples aqui. Só que o pecado, ele separa o homem de Deus. E não tem essa história de tamanho, pecado grande, pecado pequeno. Pecado é pecado. A minha oração nessa noite é para que nosso coração esteja quebrantado diante do Senhor. É para que eu e você sejamos achados como foi achado Gideão. É que o Senhor possa sondar o nosso coração e dizer assim, não, ali tem sinceridade. Posso contar com essa pessoa. Eu posso contar com essa parte da igreja. Porque eu estou vendo que estão colocando diante de mim as suas orações. Não estão se prostituindo com ídolos estranhos, com deuses estranhos. Porque, amados, é importante a gente entender o seguinte. Ainda que a oração da igreja, a gente ore pelos nossos governantes, a nossa confiança não está no homem. Nós sabemos que Deus usa os homens. E se alguém chega no poder, chega porque foi permitido por Deus. Se vai continuar lá, é outra questão. Agora, meu irmão, uma vez que Deus resolve que a pessoa vai ficar, não tem jeito, não tem jeito. Então deixa eu dizer o seguinte, não é o governo atual que está operando e vai operar maravilhas no Brasil, não. Quem vai fazer isso é o Senhor Deus, através de seu Filho Jesus. Respondendo à oração, as orações da igreja no Brasil todo. Deus vai operar de forma tremenda, irmãos. De forma tremenda. Tão somente caia por terra os postos ídolos. Tão somente caia por terra os altares. Caiam por terra. Vivemos no Brasil. Eu louvo a Deus porque nós temos a liberdade de cultuar a Deus aqui. E é bem verdade que todas as outras religiões têm a liberdade de cultuarem a quem eles quiserem. Enquanto país, isso é importante. Que cada qual tenha a sua consciência diante de Deus de servir a quem quiser servir. Agora, a questão é, na hora do vamos ver, irmão, quem é que responde? Você viu que estava ali no caso de Gideão, foi derrubado
o altar de Baal e o posto ídolo de Acera. E não houve resposta deles, porque são semelhantes a pau, pedra, e não fazem nada, e não são nada. O Senhor não. Uma vez preparada a oferta que foi oferecida ao Senhor, ao tocar do cajado do anjo do Senhor, foi consumido com fogo ali. E eu poderia dizer várias outras passagens bíblicas, onde o Senhor recebeu a oferta daqueles a quem o Senhor estava instruindo, ensinando e preparando para enviar para tratar uma missão, e como o Senhor fez. Que o Senhor possa encontrar em mim, possa encontrar em você, Gideões. Gideões, no primeiro momento, tinha um pensamento, humanamente falando, de inferioridade. E é uma coisa mais fácil do mundo você encontrar crente se diminuindo. É comum você encontrar crente dizendo assim: ah, eu sou um coitadinho, ah, eu sou um Zé Ninguém, né? Porque eu sou um coitadinho de mim. Não... É até feio você ouvir, porque a pessoa tem uma falsa humildade. Irmãos, servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata. Nós servimos a um Deus que ele tem o poder de pegar o mendigo do lixo, como está lá escrito no Salmo 113, versículos 7 e 8. Pegar ele do lixo e transformar ele em príncipe. E fazer assentar com os príncipes do povo do Senhor. E pode observar, Deus transforma a vida de todos aqueles que verdadeiramente entregam a sua vida a Ele. Se você entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, você vai ver, vai ser mudada a sua vida. Você, à medida que vai passando os dias, os meses, os anos, Deus vai abençoando a sua vida. E quando você parar para pensar de onde Deus lhe tirou, você vai dizer assim: glória a Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou. Gideão tinha na sua cabeça isso: eu sou a menor tribo, na menor família, a menor casa. Não passava nem perto da cabeça de Gideão imaginar que Deus poderia escolher ele. Sabe o que acontece, irmãos? O nosso Deus, Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas pequenas para confundir as grandes. Nosso Deus é tremendo, irmãos. Deus estava provando a Gideão: eu não preciso da força do braço do homem. O homem tão somente precisa me servir. O homem tão somente precisa estar no centro da minha vontade. Porque Gideão e os 300 não chegaram nem a guerrear. Porque o Senhor, conhecedor de todas as coisas, sabia daquilo que tratava sobre a cabeça deles. Sabia daquela história dos homens de cabeça de fogo. Fez vir um pavor sobre eles. E eles se mataram. Os homens de guerra se mataram ali, de frente da guerra. E os que escaparam, Gideão mandou mensageiro em todo Israel, foram mortos pelo caminho. Mas aquela frente de batalha, quem estava ali era o nosso Senhor. Mostrando a Gideão que o Deus que fez na época do Egito, o Deus que fez na época de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que opera hoje, meu irmão. Ei, a terra e os céus pertencem ao Senhor. Ele os criou. E Ele faz do jeito dele, meu irmão. O Brasil está vivendo uma realidade, irmãos, que eu acredito que depois de passar tudo isso, há de acontecer um grande avivamento no Brasil. Porque as igrejas estão orando, estão jejuando. Graças a Deus as igrejas estão se dando as mãos em um propósito único, que é adorar e servir ao Senhor. Em formar um exército contra as hostes celestiais, repreendendo os principados e as potestades espirituais do mal, claro. Porque a nossa luta, irmão, escute, nossa luta não é contra a carne e contra sangue, diz a palavra, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Deus encorajou Gideão. Você viu que Gideão colocou Deus à prova 2 vezes para saber se Deus era com ele? E ainda no seu coração tinha o desejo de fazer uma 3ª vez, mas ficou com receio. Deus, o sondando, fez com que ele ouvisse da boca do inimigo. Deus fez o inimigo confessar a derrota na frente de Gideão. Você sabe o que está acontecendo nesses dias?
Nós temos orado ao Senhor pedindo que o Senhor faça cair por terra os inimigos do Brasil. Irmãos, quando eu digo cair por terra os inimigos do Brasil, é de todos os partidos. É de todas as famílias que estão envolvidas em política. Quem tiver errado, caia. Caia por terra. Em nome de Jesus. E eu tenho dito caia por terra também os inimigos da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque no meio de todos esses, no meio daqueles 81 senadores, daqueles 527 deputados, no meio daquele pessoal do STF, no meio de meio mundo de gente aí, governador, prefeito, vereador, infelizmente tem os inimigos do Senhor, que fazem de tudo para perseguir o Evangelho. Caiu por Jesus. E o mesmo Deus que operou, meu irmão, no Egito, que operou antes do Egito, na Mesopotâmia, com Abraão, com Isaac e Israel. É o mesmo Deus que operou na vida de Moisés. É o mesmo Deus que operou na vida de todos os juízes de Israel. Assim como na vida de Davi, na vida de Salomão. Deixa eu dizer uma coisa. Nós servimos a um Deus, meu irmão, que não conhece derrota. Aparentemente, o povo de Deus tem hora que está perdendo uma batalha. E por quê? Porque de alguma forma esfriaram a sua fé, apostataram da fé e aí começam a se declinar para outras coisas. Aí o Senhor permite que o mal chegue. Mas como glória a Deus por isso, sempre aos remanescentes, quando o povo começa a acordar, gente, acorda, Deus começa a levantar pessoas, trazendo palavra de exortação, de encorajamento, aí o povo começa a despertar e entender que o pecado está cheirando mal às narinas de Deus, as pessoas começam a se arrepender e começam a buscar do Senhor perdão e começam a restaurar as suas vidas, entregar as suas vidas ao Senhor e começam a buscar andar no caminho de excelência, que é no caminho do Senhor, e aí a mão do Senhor começa a ficar favorável. Queridos, quando a mão do Senhor começa a ficar favorável, o inimigo tem que partir em retirada. E nós estamos orando para que o Brasil esteja debaixo da mão poderosa do Senhor. O Brasil esteja debaixo da mão poderosa do nosso Deus. E que o Senhor faça tudo o que for preciso fazer, irmãos. Tudo. Que o Senhor faça tudo o que for preciso fazer, inclusive nas igrejas. Porque justiça boa começa em casa. Ele é Deus. Ele não nos chamou para imundícia, Ele nos chamou para santificação. Sem a santificação ninguém verá Deus, irmãos. Olha a preocupação de Gideão quando entendeu que estava diante do anjo do Senhor. A nossa geração havia perdido, está recuperando, graças a Deus. Uma grande quantidade de irmãos amados do Senhor estão novamente buscando a face do Senhor, oração, consagração. Mas as pessoas haviam perdido o temor. Você vê como é que muitos que fazem comédia no Brasil tratam a Deus, a Jesus. Inclusive a Constituição diz que o que eles estão fazendo é crime. É crime de filipêndio, né? É isso, pastor? Crime de filipêndio. Ora, vai dar o quê? Nada. É crime. Mas a Constituição já foi rasgada faz tempo. Vilipêndio, né, Mateus? É. Crime de vilipêndio. Vai dar o quê? Não vai dar nada, que já rasgaram a Constituição faz tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Nosso Deus é Deus que guarda os seus filhos. E eu creio que o Brasil está sendo preparado, meu irmão, para um momento de muita bênção. Só que antes de toda grande bênção, irmão, vem as tribulações, vem as lutas. Essa pandemia, infelizmente, é mais uma que veio. As pessoas até parecem que esqueceram o que aconteceu em 2009. Ainda hoje as pessoas todo ano tomam, né, a vacina dela, contra ela. Eu creio, meu, pela oração que a igreja está fazendo, já vai ser feita uma injeção para essa Covid-19 e ela vai deixar de ser pandemia. Vai estar sendo, vai estar resolvido isso. A questão é o seguinte, é que no caso do Brasil não só tem essa pandemia não, tem outras coisas acontecendo, espiritualmente falando.
E que nada, meu irmão, foge à mão do Senhor. Nada. Existe uma guerra espiritual, pastor. Essa é a verdade. Existe uma guerra espiritual por trás de todo esse cenário político que está aí. Eu sei, amados, que muita gente que está me assistindo agora pode até não ter a compreensão, dizer assim, o pastor está vendo tão bem, agora começou a falar umas bobagens. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, meu amigo. Tem coisas, a Bíblia diz que as coisas espirituais só são discernidas de forma espiritual. Aprove Deus que Ele abra o seu entendimento, em nome de Jesus, e você começa a enxergar as coisas como de fato são. Lembre, nós estamos confiando no Senhor, assim como Gideão fez com que o povo abrisse mão de toda idolatria, rompendo com a idolatria, assim como Gideão fez a convocação para que o povo viesse ouvir o que Deus tinha a falar. Deus manda que os medrosos voltem. Ei, a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Com a mente a gente crê, com o coração a gente crê, a Bíblia diz, né, que é o ser pensante. Mas com a boca nós confessamos. É necessário confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, meu irmão. É necessário. E aí o que acontece? Salvador. E nós chamamos Jesus para dentro de nós. Nós abrimos mão para que Ele faça uma limpeza dentro de nós. Que Ele faça uma operação, que Ele resgate. Que Ele possa nos purificar de todo mal. Nos faça novamente uma nova criatura. Nos tornamos novas criaturas do Senhor. Assim como Gideão, mandando aquele povo, ó, os covardes voltem. Se você tem medo, meu irmão, peça a Jesus para dar coragem. Senhor, reveste de mim com a tua coragem. Por isso que é importante a gente pedir a Jesus, já que a nossa guerra não é contra os homens, mas contra os principados e potestades, a gente precisa pedir ao Senhor constantemente para estar calçado no Evangelho da Paz, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, na mão direita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na mão esquerda o escudo da fé, a bandeira da vitória, o sangue carmesim sobre os nossos lombos, o sobretudo do Espírito Santo sobre cada um de nós, amados, e sobre a nossa casa e família, que haja uma cobertura de fogo, para que nenhuma retaliação alcance a nossa casa. Assim como Gideão ouviu da parte de Deus, tem muita gente, calma, vamos fazer aqui, vamos diminuir, o povo diminuiu. Aí o Senhor disse, ainda tem muita gente, fez com que ficasse 300. Eu vejo quando as pessoas ficam dizendo assim, um povinho desse, muitas vezes menosprezando a igreja do Senhor. Querem ser o quê? Amados, não é que nós queremos ser, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus recebe o direito de ser chamado filho de Deus. E torna-se templo e morada do Espírito Santo. Quando o Senhor fala no Evangelho, ide por todo mundo e pregar a toda criatura, Ele não está dizendo pregar a todo filho. Diz criatura, porque antes de nascer no Evangelho, antes de confessar Jesus como Senhor, é criatura. Mas uma vez que entrega a vida a Jesus, torna-se filho, é diferente. Que nessa noite, amados, todo espírito de inferioridade que Satanás tem tentado colocar na tua vida caia por terra. Porque eu não tive oportunidade, eu não sei ler, eu sou de uma família pobre, simplesinha. Porque, irmão, acaba com isso. Quem vai abençoar a tua vida, quem vai honrar a tua vida, é o Senhor. Você não tem que ficar imaginando de longe, é perto. Nosso Deus, Ele é Deus que presenteia de perto. É o Deus que se faz presente dentro de nós. Nós vamos passar para o momento da ceia, mas é importante que você entenda o seguinte: houve todo um processo nessa passagem de Gideão. É tremendo. Desde a organização do povo da cidade, desde o momento de Gideão fazer a prova com Deus, ainda ficar temeroso, Deus tratar com ele. Nosso Deus, Ele é Deus pessoal, Ele quer cuidar de você pessoalmente, Ele quer tratar com você pessoalmente. Mas só comigo não, Deus quer tratar com todo o Brasil, Deus quer tratar com todos os países. Mas sabe o que acontece? Muita gente, muitas nações
tem apostatado da fé, tem virado as costas ao Senhor. E aí um dia chega a prestação de conta. Pastor, eu estou ouvindo essa palavra, meu coração está quebrantado. O que eu faço? Peça perdão ao Senhor Jesus, irmãos. Seja você que está nos assistindo agora ao vivo, seja você que vai estar nos ouvindo depois no Facebook, porque vai ficar gravado, ou no YouTube, no meu canal. Se Deus falou ao teu coração até aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você está ouvindo isso, deixe Deus tratar dentro de você. Se conserte diante do Senhor. Peça perdão ao Senhor. Havia apostatado da sua fé? Volte, meu irmão. Volte hoje. Porque, queridos, nós estamos nesse momento agora, vamos começar agora a trabalhar a questão da ceia. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos que fizesse esse memorial da ceia todos os dias que fizessem em memória dele. Nós não estamos aqui comemorando a morte de Jesus, mas sim a ressurreição dele. Nós estamos aqui declarando que a morte não tem poder sobre a vida. Estamos declarando que o mal não tem poder sobre o bem, a não ser que as pessoas desistam de estar diante do Senhor. Porque quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, a mão do Senhor está nos guardando e nos protegendo. Que Deus possa nesse momento, querido, tratar no teu coração. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está na sua casa agora. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pelo teu filho, pela tua filha, por cada família, Senhor, que está conosco agora. E aqueles que vão estar vendo depois, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra, Deus, possa entrar no nosso coração. E assim como o Senhor encorajou Gideão, e assim como o Senhor o capacitou e o deu entendimento, assim como o Senhor fez coisas maravilhosas nos dias de Gideão, faça em nossos dias, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor vai usar Gideões por muitos longos anos como juiz daquela nação. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas íntegras, Senhor, na tua presença. E possamos ser exemplos, Senhor, todos nós, para essa geração que está conosco. Sejamos, ó Deus, atalaias do Senhor, homens e mulheres e jovens de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, ó Deus, porque todo o mal que havia sido preparado contra as nossas vidas já caiu por terra. Nada há em oculto que não seja revelado. E nós entendemos, Senhor, que a tua mão está estendida sobre o Brasil. Assim como o Senhor respondeu Daniel, Senhor, no primeiro dia da oração, dos 21 dias de jejum, nós entendemos que a resposta de Deus está sobre o Brasil. A resposta do nosso Deus está sobre o Brasil em nome de Jesus. Com cura, com livramento, com restauração, com portas abertas, com relacionamentos sendo reedificados no Senhor. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Deus, se alguém tem um pecado, porque infelizmente nós somos pecadores, e pecamos com palavras, gestos, atitudes, inconivência, negligência, omissão. E se alguém já cometeu um outro pecado, o Espírito Santo faça lembrar essa pessoa, para que confesse diante do Senhor, para que estejamos aptos, Senhor, a entrar na tua santa presença. Possamos então fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. Em nome de Jesus. Meu querido, nesse momento, é importante que você cumpra o que está escrito no versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí coma do pão, beba do cálice. Entenda, não é o pastor que tem que dizer, examine o pastor, os irmãos da igreja, e diga quem pode e quem não pode comer. Não, não é. Não é. O texto é claro.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Que nesse momento, você faça uma retrospectiva da sua vida. Em nome de Jesus. Faça uma retrospectiva da sua vida. Porque, irmão, que coisa tremenda é o homem ser consciente da sua vida diante do Senhor. E o mais importante, irmãos, é que nosso Deus é tão tremendo que ainda que você estava vivendo uma vida de pecado até agora, mas a palavra entrou no teu coração, você confessou Jesus como Salvador aí, você confessou os pecados ao Senhor, e agora você está dizendo, pastor, será que eu posso participar da ceia do Senhor? Nós não servimos a ceia do Senhor, irmãos, somente a crianças que não têm o discernimento. Porque a criança ela não tem o discernimento. Né? Então, porque a Bíblia deixa muito claro, se não discernir bem, se você não discernir direito o corpo e o sangue, você se torna culpado do corpo e do sangue. E Deus não quer que você se torne culpado do sangue. Por isso que é importante você aprender a palavra. Por isso que nós não servimos as crianças. Ainda que Jesus disse que o reino dos céus é dela. Mas a criança precisa crescer em estatura de graça, em compreensão, sendo ensinado pelos pais, pela palavra. E aí ela entende que tem que confessar Jesus como Salvador e largar os pecados. Aí sim a criança vai ter entendimento, vai poder tomar a ceia. Mas é importante você saber que toda a igreja, independente da denominação, ela é convidada pelo Senhor a fazer parte da ceia dele. Não é a ceia da quadrangular, do pastor Edi, da pastora Marlene, da pastora Rosa. Não. É a ceia do Senhor. Se você é a igreja do Senhor, e você preparou na sua casa os elementos que nós falamos na sexta-feira, você precisava preparar na sua casa, porque nós vamos apresentar aqui e vamos orar. Vamos consagrar o Senhor e vamos fazer parte. Tomar parte no corpo e no sangue. Irmãos, é muito sério. Se você vive uma vida de pecado ainda e não está disposto hoje a abrir mão dessa vida de pecado, não tome a ceia. Porque você vai tomar condenação para a sua vida. Assim como Deus não quer isso, nós também não queremos. Não, nós não queremos. Se você vive preso a um pecado e você ouviu, quebrantou, chorou e tudo, mas ainda não consigo, você diz assim, eu ainda não tenho força para sair, eu não consigo sair sozinho, eu ainda quero um tempo. Então, meu irmão, se você não está preparado, não tome a ceia. Porque se você tomar a ceia, você vai se tornar culpado do corpo e do sangue. Porque você não está discernindo. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus fala que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Só que Paulo também ensinando aqui aos discípulos, quando eu digo assim, Jesus está dizendo, todos que quiserem fazer parte de mim, têm que comer do corpo e beber do sangue. Jesus ensina lá no contexto, também ele trata que não é de qualquer jeito que vai se tomar esse sangue, esse corpo, tem que fazer parte do corpo. E para fazer parte do corpo, irmão, é alguém que entregou a vida para Cristo, que está em novidade de vida, que quer estar em novidade de vida. O apóstolo Paulo, instruindo a cidade de Corinto, porque estavam fazendo a ceia de qualquer jeito lá em Corinto estavam fazendo a ceia de qualquer jeito, essa é a verdade. Ao ponto, irmão, se você for ler o capítulo 11 aí, eu não vou ler aqui, Paulo está instruindo por isso, porque os irmãos estavam chegando mais cedo, uns do que os outros, e quando chegava todo mundo, já tinha pessoas que estavam bêbadas. Você já viu alguém ficar bêbado com suco de uva? Não, né? Eu também não. Então, certamente, aquele que eles estavam tomando era vinho. Ah, mas não era industrializado igual agora. Não, não era, mas embebedava. O apóstolo Paulo disse que eles ficaram bêbados. Tinha gente que já estavam bêbados. E eles comendo e fazendo... Paulo traz um ensinamento duro no início do capítulo 11. Dá uma lida depois aí com calma. E aí o apóstolo Paulo traz o seguinte, olha, é importante esperar uns pelos outros. É importante que a igreja espere uns pelos outros. Por isso que quando nós consagrarmos aqui, você não tenha pressa de comer logo não. Tenha calma, quando a gente diz assim, todo mundo pode comer, e a gente vai, participa juntos. Porque é um momento de comunhão, sabe, no partir do pão e no cálice do Senhor. Olha só, no versículo de número 27 diz assim,
Por isso aquele que comer e beber do cálice do Senhor indignamente será réu, culpado do corpo e do sangue. Cada um examine a si mesmo, assim como do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir torna-se réu de juízo, toma juízo para si. E é por causa disso que há entre vocês pessoas fracas, doentas e algumas que morrem, porque por não discernir o corpo e o sangue do Senhor. Irmão, isso é muito sério. Se você quiser abrir mão, seja qual for o pecado, se você abrir mão, Jesus, eu peço perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado deixa contra a misericórdia. Se você assim fizer, entregar, Senhor, a partir de agora não faço mais tal pecado, e confessar e deixar, você está apto a tomar ceia. Mas se você estiver ainda preso, sei lá, você fuma, e aí de repente não quer abrir mão desse cigarro hoje, então não toma ceia. Se você está em fornicação e não vai abrir mão da fornicação, não toma ceia, porque você vai tomar condenação para você. Está junto, amancebado, como dizia antigamente. Aí você vai tomar ceia, irmão, você vai abrir mão da pessoa, só vai fazer sexo quando casar agora? Não, pastor, eu não sei, então dá dúvida, meu irmão, não tome, porque senão você vai se tornar culpado do corpo. E o texto diz, é por esse motivo que tem pessoas na igreja fracas, algumas doentes e algumas que morrem, por não discernir o corpo e o sangue do Senhor. E na verdade, irmãos, esse é um momento da gente estar celebrando junto, um momento da gente estar celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. Do Senhor, a gente está celebrando tudo que Jesus conquistou no Calvário. Através do sacrifício nós temos hoje direito à vida eterna, à saúde em Cristo Jesus, a vivermos livres das mazelas, das enfermidades, da miséria. Tudo isso em Cristo Jesus, por fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. Então, em nome de Jesus, examine-se a você mesmo. Converse com o seu Deus agora. Converse com Jesus agora. E prepare o teu coração, prepare esse momento para estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Pastora, louvado seja Deus. Glória a Deus. Levante na sua mão assim, ó. Você que preparou o elemento, o pão aí, coloque na sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque na sua mão. E o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Façam em memória de mim. Pai querido, Pai amado, nós consagramos agora todos os pedaços de pães, Senhor, que aqui estão. Nós consagramos em nome de Jesus todos os pedaços de pães que estão aqui, em nome de Jesus. Assim como na casa do teu filho, da tua filha, agora, nós consagramos. Ele é um simples pão feito pela mão do homem. Mas a partir desse momento, deixa de ser um simples pão feito pela mão do homem, para se tornar o corpo de Jesus que foi entregue no madeiro, foi crucificado no nosso lugar. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que assim seja, amém. E graças a Deus. Você possa, na sua casa, distribua entre a sua casa aqueles que vão fazer a ceia, que vão fazer parte da ceia, coloque nas suas mãos, para que juntos a gente possa fazer uma pequena oração ainda. Em nome de Jesus. Você levanta assim, ó, corpo, levanta ele assim, diga: eu creio que tudo aquilo que Jesus conquistou para a minha vida, eu tomo posse nessa noite, em nome de Jesus. Diga: eu creio, Jesus, no teu sacrifício e em todos os benefícios que o teu sacrifício fez chegar sobre a minha vida. Eu recebo e que assim seja. Amém. Pode receber agora, amados. Ouça
Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz Toda a honra, toda a glória ao Senhor. sermos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Coloque agora o cálice na sua mão, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Se você já distribuiu aí na sua casa, não tem problema. Cada qual pode receber o seu e deixar na sua mão, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, façam em minha memória. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento todos os cálices que estão aqui na minha casa e apresento também, Senhor, todos os cálices que estão na casa de todos os teus filhos e filhas agora. Em nome de Jesus, Senhor, deixará de ser agora simples suco de uva para se tornar o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, Jesus. Por isso, ó Pai, nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do teu santo nome, Senhor. Passe agora na mão de todos que estiverem na sua casa, que forem fazer parte do corpo do sangue. Nós vamos apresentar o Senhor em uma breve oração. Coloque na sua mão assim, ó. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado, porque o teu sangue me trouxe de volta à família de Deus. E o Senhor me deixou mais alto que a neve. Diga: eu e minha casa pertencemos ao Senhor. A minha casa, a minha família pertence ao Senhor. Diga: muito obrigado, Jesus, por teu sacrifício, e que assim seja. Receba agora, queridos, em nome de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara Na sua casa, você tem liberdade para orar ao Senhor. Esse é o momento, se você quiser, você fica de joelhos na sua casa. Você pode sentar, você pode ficar de pé, mas é importante que você abra a sua boca. É importante que você faça uma oração de agradecimento ao Senhor. É importante que você declare a Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto Ele é importante para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deixe Deus ouvir a sua oração. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou quando nós não te conhecíamos. O Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, ó Deus, todos os dias, de estar na tua santa presença. Obrigado, Espírito Santo,
Aleluia. Aleluia. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Aleluia. Toda a honra e glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Traz renovo, Espírito Santo. Traz renovo à tua igreja, ao teu filho, à tua filha, Senhor. Aleluia. Aquele que estava cansado, Senhor. Aquele que estava ferido, trata as suas feridas. Seja sarado, seja curado em nome de Jesus. Aquele que estava pensando em desistir, seja encorajado, ó Deus, a permanecer, ó Deus, em tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode declarar isso na sua casa? Mas que a neve se deixe lavado. Aleluia. Santo é o Senhor. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se desse sangue lavado. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia. Receba a cura sobre a tua vida agora, meu irmão. Seja restaurado o teu relacionamento em nome de Jesus. Que as portas dos céus estejam abertas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a prosperidade de Deus alcance toda a tua casa, em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai querido e Pai amado, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de fazermos parte do corpo e do sangue do Senhor. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Eu sei que em muitas outras lives, Senhor, já aconteceram também hoje. Mas aqui está aquelas as pessoas que o Senhor preparou para estar nesse momento conosco. E eu sei que o Senhor abriu portas e abençoou os teus filhos nessa noite. Abençoe aqueles que vão estar, Senhor, assistindo depois pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um dos teus filhos. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nesse momento Teu Espírito traz sobre cada um de nós, Senhor, a restauração, o avivamento, o encorajamento, Senhor, para prosseguirmos na Tua santa presença. Caia por terra a doença, a enfermidade. Nós levantamos a mão como igreja, Senhor, as mãos, e declaramos todo o Covid-19, todo o sarampo, todo o chikungunya, dengue, toda a mazela que tem se levantado contra o Brasil. Em nome de Jesus, todas as doenças e enfermidades caiam por terra em nome de Jesus. Deus, abençoamos os demais países que estão debaixo dessas maldições também, que eles sejam curados, eles sejam restaurados, Senhor. Que o Senhor alcance a todas as nações, curando e restaurando a sua sorte. Em nome de Jesus, oramos, ó Deus, por todas as nossas autoridades constituídas, Pai. Em nome de Jesus. E declaramos, caia por terra os inimigos do Brasil, caia por terra os inimigos da obra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que a mão do Senhor opere poderosamente sobre o Brasil. Que o Senhor sopre, Deus, um fôlego, um sopro de vida, um sopro, Deus, de saúde sobre todo o Brasil. E abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, amém. Graças a Deus. Queridos, a irmã Brisa e o irmão Marquinhos, que congregam conosco como bom pastor, o filho e o genro, a filha e o genro da pastora Rosângela,
nos mandou aqui um relato, né, de um testemunho do que o Senhor fez. Ontem, né? Foi ontem, Marquinhos? Acho que antes de ontem, né? Ele sofreu um acidente de moto e eles estão agradecendo a Deus pelo grande livramento que o Senhor deu a ele. Porque mediante ao que aconteceu, ele, graças a Deus, teve algumas escoriações e teve um braço um pouco machucado, que no primeiro momento achou até que tinha quebrado, tinha sido mais grave, mas graças a Deus, no meio de toda aquela situação, o machucado foi o mais simples possível para a queda que ele sofreu de moto, né? Então, assim, nós somos gratos a Deus, Senhor. Nós, a tua igreja, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, Jesus, pelo livramento que o Senhor deu a Marcos, em nome de Jesus. E se porventura, Senhor, de todos os teus filhos e filhas que estão assistindo, tem algum testemunho, Senhor, de livramento que o Senhor esteja dando, que o Senhor abençoe poderosamente, que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor ao Senhor, porque é o Senhor quem nos guarda e nos livra de todo mal. Que Deus te abençoe, Marquinhos, em nome de Jesus, que você possa sarar e curar o mais rápido possível, em nome de Jesus. Deus abençoe a Nerotides, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família. Deus abençoe a sua saúde, a saúde da sua mãe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe São Tomé, a toda a liderança de São Tomé, a todos os pastores de lá, toda a membresia da igreja do Senhor ali naquela cidade. O Senhor opere poderosamente, fazendo cair por terra, Senhor, toda praga de doença e de enfermidade naquela cidade. Caia por terra toda a mortandade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe poderosamente a cidade de São Tomé. Que Deus abençoe poderosamente Natal e todos os estados do Brasil. Em nome do Senhor Jesus. Tem um pedido de oração, pastor? Amados, domingo que vem, eu vou dar aqui 2 ou 3 avisos rapidinho antes da gente fazer a oração final. Domingo que vem agora é o segundo domingo do mês. Nós temos um projeto lá no Bom Pastor, onde nós abençoamos algumas famílias que são cadastradas conosco. Nós temos em torno de 20 a 30 famílias. E todo segundo domingo do mês nós entregamos uma cesta básica às famílias que estão cadastradas. Então, para que a gente possa entregar domingo essa cesta básica, é importante que a igreja possa entrar em contato comigo agora ao final do culto, ou com a irmã Célia, que é a diretora do diaconato e é a pessoa responsável também pela questão social. Possa entrar em contato ou comigo ou com ela. Porque nós temos, graças a Deus, bastantes mantenedores. Mas para que tudo aconteça, irmãos, dentro da ordem, da decência, para que a gente, em nome de Jesus, consiga entregar domingo, ou no mais tardar na segunda tarde, né, a gente precisa estar com tudo pronto até domingo, para que eu possa avisar aqui ao pessoal, como a gente fez nesse mês. Então, em nome de Jesus, você que Deus falou no seu coração, você que sempre tem ofertado, procura a irmã, olha, irmão, está aqui a minha oferta. Tem pessoas que estão doando, irmãos, de quilo de alimento, outros estão doando de fardo. Cada um faça conforme o que o Senhor já lhe abençoou, certo? O mais importante é que você, inclusive, até o pessoal, a gente tem ensinado dentro do princípio da palavra de quem planta, colhe. Até as pessoas que também recebem as cestas, elas também aprenderam a plantar, né? Então essas pessoas possam deixar lá na irmã Lindete, tá certo? Porque a irmã Célia vai pegar os alimentos daquelas pessoas que deixaram na irmã Lindete. E qualquer coisa, se você falar comigo, a gente também vai buscar, tá certo? Como foi o caso do mês passado, algumas pessoas falaram, pastor, eu estou aqui, mas como é que eu faço para entregar a irmã Célia? Eu fui pegar e fui deixar na irmã Célia. Então, é só o fato de você entrar em contato conosco, ou comigo, ou com a irmã Célia, ao final do culto, tá certo? Pastor, eu não sou da igreja Bom Pastor, mas eu estou vendo aqui, sentindo o coração de abençoar. Como é que eu faço? É simples, meu irmão. Ao terminar o culto, você fala no inbox aí, você me procura, me fala comigo, e eu lhe digo como é que você pode fazer, se você quiser abençoar esse projeto, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, muito obrigado, Deus abençoe poderosamente a tua vida. Quarta-feira nós vamos estar aqui às 19h30, tá certo? Quarta-feira, culto normal, 19h30. Quer dizer, culto normal não, culto online, às 19h30, em nome de Jesus. E não esqueça, domingo que vem é culto de primícias. Mas para que aconteça dessa forma, nós que somos a igreja precisamos cumprir o que disse Jesus, quando foi indagado a respeito de alimentar as multidões. Jesus disse nas 2 vezes da multiplicação dos pães,
dê você mesmo de comer a eles. Então, é uma responsabilidade social da igreja cuidar dos seus domésticos da fé. Então, que Deus abençoe poderosamente, né, as nossas sementeiras, para que a gente possa abençoar aqueles que fazem parte do projeto. Tem mais alguma vez, pastor? Algum pedido de oração? Não, né? Então tá certo. Queridos, que Deus abençoe, que Jesus abençoe poderosamente, lhe dando uma semana maravilhosa. A partir do dia de hoje, tenha sido um dia abençoado, um mês abençoado na presença do Senhor. Que todas as portas o Senhor abra para que esteja a bênção de Deus sobre a sua vida. E que tudo aquilo que porventura estava preparado contra você caia por terra. Nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prevalecer, vai cair por terra. E a bênção do Senhor alcança a sua vida, a sua casa e a sua família. Pai querido e Pai amado, eu abençoo teus filhos agora, declarando sobre todos eles que o Senhor guarda, protege, abençoa, e é o Senhor, ó Deus, quem dá o livramento. Assim como o Senhor fez com o teu filho Marcos, o Senhor fez com tantos outros, Senhor, que talvez não tiveram a oportunidade hoje de dar o testemunho, como eles tiveram, como eles lembraram de fazer aqui, para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor continue guardando os teus filhos e as tuas filhas, que o Senhor acampe anjo ao nosso redor e nos livre de todo mal. Nos dê uma noite de sono reparadora, Pai. Amém. Nós nos despedimos, Senhor, deste culto online, mas não da tua presença. Continue conosco, Jesus, abençoando para a glória do teu santo nome a cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até quarta-feira. Se você puder, entra no YouTube, rev.edioliveira, e compartilhe em nome de Jesus. Paz seja convosco.